Vamos iniciar mais uma aula do curso de R na prática. O que nós vamos ver? Nós vamos ver como trabalhar com matrizes no R, né, com a função matriz. Uma função muito prática, né? Primeira parte, nós vamos criar uma matriz no R. Uma matriz no R é uma matriz bidimensional. Vamos rodar esse comando aqui. Ele vai criar um vetor de 1 a 100 e vai dividir nessa quantidade de linhas e nessa quantidade de colunas. Então, eu vou ficar com o vetor x dessa forma. Por padrão, ele começa a criação por colunas. Então, vai ser a coluna 1, de 1 a 10, de 11 a 20, 21 a 30 e assim sucessivamente. Então, ele pega o meu vetor aqui e divide, né, de acordo com os parâmetros aqui, me retorna uma matriz 10 por 10. Se eu quiser só o cabeçalho da minha matriz, só as 6 primeiras linhas, eu posso usar a função head. A função head é muito utilizada quando eu quero pegar só o início, né, de determinado objeto. Vamos supor que eu tenho um vetor muito grande, sei lá. Vou colocar 1000, y de 1 a 1000, muito grande. Então, fica uma função head, o meu y ele vai imprimir os 6 primeiros elementos. Assim como eu tenho a função tail, que é a cauda, né, que me imprime os últimos. Tá? A classe do meu x é uma matriz do tipo de array, né, e a dimensão do meu x é uma 10 por 10. Certo? Ou seja, no environment vocês vão ver aqui que é uma matriz em de inteiros com 10 linhas e de 1 a 10 colunas. Ou seja, 10 linhas e 10 colunas. Se eu quisesse, por alguma razão, preencher a matriz, em vez de ser por coluna, por linha, eu teria que colocar esse parâmetro a mais aqui. Está acessível essa informação na documentação. Então, meu y agora foi sobrescrito. Eu tenho minha matriz, começou o preenchimento por linha. Né? A primeira, dessa forma. Isso aí é critério de vocês. Tá. Na aula passada, nós falamos um pouco da função paste. Né? Então, se eu quiser definir nomes para minhas colunas, né? Então, tem uma matriz aqui, a matriz y, que ela não tem nome nenhum. Né? Eu vou já ensinar como acessar os elementos pelos índices, mas eu posso definir nomes para minha coluna. Então, call names, y recebe uma função. O que é essa função paste? Na aula passada, nós vimos que a função paste serve para concatenar. Então, e o paste zero nada mais é do que a função paste com separador, sem nenhum caractere. Tá? Então, se eu rodar apenas o paste zero, então ele vai fazer o quê? C, para indicar que é coluna, de 1 a 10. Tá? Então, se eu rodar isso aqui, ele vai criar para mim C1, C2, C3, C4 e até o C10. Tá? E se eu fizer o resultado disso, jogar aqui no meu call names y, o que vai acontecer? Eu vou pegar minha matriz e eu vou ter nome agora para minhas colunas. Certo? Eu posso fazer a mesma coisa para as linhas. Né? Agora, em vez de usar a função paste zero, eu vou colocar manualmente o separador. Então, eu defini nomes, que é L, de 1 a 10. Então, minha matriz Y ficou dessa forma. Com nomes na coluna e nome na linha. Certo? Além disso, antes de ensinar como acessar elementos, como acessar os índices, né, eu posso dar bind, ou seja, juntar elementos. Né? Então, para mostrar isso aí, então vamos supor, eu tenho um vetor de 1 a 10. Né? E eu tenho um vetor de 2 a 11. Certo? E se eu quiser juntar esses vetores, né, concatená-los para formar uma matriz, eu posso fazer usando cbind, que é juntar por coluna. Então, eu pego e jogo de 1 a 10 aqui, de 2 a 11 aqui, com o bind, né? Coluna, né? O C é de coluna. Ou posso fazer por linha, row bind, né? Para a minha matriz. Eu poderia fazer isso e juntar um vetor numa matriz já criada? Posso. Então, se eu tenho essa matriz, eu não vou sobrescrever a matriz, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar mais uma coluna, y, lá, de 1 a 10. Né? Só que tem que ter o tamanho da... Se eu vou adicionar uma coluna, tem que bater a quantidade de elementos na linha, que vai de 1 a 10. Então, ele criou mais um. O resultado disso é uma nova matriz, onde eu tenho as primeiras... Eu tenho meu y inteiro, né, que é uma 10 por 10, mais uma coluna, está sem nome ainda, né, que é de 1 a 10. Por isso que está aparecendo em branco aqui.
Então o cbind e o rbind funcionam tranquilamente com a matriz também, não só com o vetor. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre acessar elementos da minha matriz. Né? Como eu não joguei o resultado disso para y, eu não fiz y recebe essa expressão, a minha matriz y continua inalterada. Tá? Como é que eu acesso o elemento da minha matriz? Um vetor, eu pegaria y e colocaria um índice. Né? Vocês vão ver que até dá para fazer isso, mas não é bem o caso. Na matriz, eu tenho uma vírgula aqui. Então, tudo que vier antes da vírgula são as linhas. Tudo que vier depois da vírgula são as colunas. Então, se eu quiser alguma coisa específica, olha, eu quero essa posição. Aí eu seleciono esse elemento. Eu quero da coluna 2, primeira linha. Aí seria esse elemento. E assim sucessivamente. Agora, se eu quiser só, por exemplo, a linha 1, eu pego todos os elementos todas as colunas da linha 1. Tá. Mas vocês repararam que ele me retornou um vetor. Né? Ele faz o R, ele converte automaticamente. Se eu não quiser isso, eu tenho que utilizar essa sintaxe e dizer com o parâmetro drop false. Né? Para ele não converter, ou seja, não converte para um vetor. Continua considerando o resultado disso uma matriz. Tá? Mas isso é um detalhe, geralmente não é utilizado. Agora, se eu quiser só a primeira coluna, né? Então é assim mesmo, eu não coloco nada na frente, coloco a vírgula, vou colocar aqui. Desculpa, eu peguei do X, né? Esse exemplo é do X. Vamos continuar com isso. Se eu quiser apenas a primeira coluna, eu permaneço aqui, não coloco nada aqui na frente, coloco a vírgula e coloco o índice da coluna que eu quero. Ele vai me tornar a linha completa dessa coluna. Se eu não quiser o drop, né, eu coloco aqui, vírgula, drop, igual false. Aí me retorna a linha a coluna completa, ainda considerando a matriz. Se eu quiser mais de uma linha, tranquilamente, eu posso passar índices que eu quiser aqui dentro. Eu posso passar um vetor, as primeiras 4 linhas. Ou, como vocês viram, a função C para criar um vetor específico, eu quero a linha 1 e 5. Né? Convertendo ou não convertendo. Eu posso pegar e alterar um valor da minha matriz? Pode. Eu posso passar um índice específico, posso alterar uma linha inteira, ou posso pegar e dizer, como no exemplo aqui, ó, y5, 5, aqui do lado esquerdo, tudo em função do x. Eu estou fazendo aqui tudo em função do y. Y na posição 5, 5. Esse valor bem aqui, eu vou jogar o valor 100. Aí eu vou ficar bem aqui, ó. Bem aqui. Alterei a minha matriz para o valor 100. Então, tudo que as manipulações podem ser feitas aqui com matriz. Só tem que entender a lógica da vírgula, que separa a linha e que separa da coluna. Tá? A única diferença da matriz é que todos os tipos de dados têm que ser iguais. O que foi visto na aula de hoje? Como trabalhar, como criar, manipular, alterar, consultar matrizes.